Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com o João Chobé. Tudo bom, pessoal? E vou apresentar um pouquinho do nosso convidado de hoje maravilhoso, tá? Hoje tá incrível. Nós vamos conversar com o Dienis, cantor, compositor, foi jurado de um programa de TV, com carreira internacional, enfim, um superstar. Vai contar um pouquinho aqui da vida dele, da história, da carreira de como empreendedor também. Dienis, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Jenny. É uma honra aqui. Você é muito... Para começar, conta um pouquinho da sua história aí com a música. Minha história com a música... Como todo mundo, né? A gente começa criancinha, pequeno. Eu comecei com 9 anos de idade, cantando em canto coral, infanto juvenil. Depois, na sequência, fui solista desse coral. Fiz o Vila Lobos, que é para poder me especializar na música. Na época, eu falo na época, não sou tão velho assim, tá, gente? Mas eu falo na época, porque na época a gente tinha que fazer uma prova para ter uma carteirinha da OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Uhum. Então era muito legal. Aliás, ninguém podia subir no palco, quem lembra, porque dessa época vai lembrar. Ninguém podia subir no palco sem isso. Caramba. E eu acho que uma das maiores... Claro, eu acho que o palco é para todos, mas eu acho que era tão importante isso, te dava realmente a vontade de poder precisar estudar, ou ter que estudar, focar, entendeu? Se preparar mais, senão né? Fica tudo muito vazio, né? Eu acho que é muito legal ver a categoria assim, dos atores defendendo, outras categorias defendendo seu espaço através de uma limitação, porque é muito para poder... as pessoas realmente fazer tudo de forma legal, não ficar tão generalizado. Legal. Mas sobre a minha música, voltando a falar, gente, eu não sou contra quem canta, pelo amor de Deus, já vou falar aqui. Quem canta de forma livre, tranquila, o palco é para todos. Eu só tô falando que é muito importante a gente se preparar. Eu me preparei desde os 9 anos de idade, só com 18 anos realmente as coisas aconteceram. Sim. Eu, em 2011... Toda uma vida, né, ali. O pessoal acha que é de uma hora para outra. Não, nem nada de uma hora para outra. Tudo é um processo. Sim. E às vezes é até importante, às vezes não, sempre é importante que isso aconteça, porque essa é a tua base, é isso que te faz realmente não fazer você estar perdido. Sim. Você se encontrar como profissional. Sim. O preparo, né? Sim, com certeza. Exatamente. Antes. Então, assim, foi muito importante para mim a música. Meu pai também é pastor, então vem de uma família onde na igreja tinha aquela coisa de canta ou não canta, entendeu? Porque a igreja não tem carinha bonita, ou você canta mesmo. Tinha que ter a voz, não? Então, assim, tinha que mas ter a técnica também, né? Eu sempre quis a música secular na minha vida. Eu nunca quis levar o gospel, na verdade, pra mim. Eu acho que, assim, gospel... eu boto, ouço, falo com Deus, mas profissionalmente não é uma coisa que eu queria. Eu até enganava os meus pais, pra falar uma coisa pra você. Na época a gente não podia ouvir música que era secular, na igreja que a gente frequentava. Então, eu pegava e quando tinha eu adorava quando tinha algum artista gospel que grava em inglês ou espanhol, porque eu metia lá o inglês e o espanhol falava que era música evangélica. Minha mãe falava assim, meu Deus, que mulher densa. Ela não entendia. Eu falava assim, deixa quieto, não tá sabendo. Boa. Eu vi a Celine Dion, que benção, meu Deus. Mas é uma benção mesmo. Assim, a Celine Dion é uma benção. Deixa de ser. Mas às vezes um pouco do fanatismo atrapalha, eu sei, porque eu vou dizer, pelo fato da minha família, experiência, sabe? Não todos, não generalizando, mas às vezes atrapalha. Às vezes não, sempre atrapalha, tá? É verdade. Isso aí. Porque arte, você poder se expressar, eu gosto muito de arte, embora eu nunca segui a carreira, nada assim, mas eu tento trazer arte pro que eu faço. E arte é muito bonito, né? Você consegue, às vezes, num outro ritmo, às vezes aprender alguma coisa que vai trazer pra tua música, né? Às vezes uma melodia, tudo aprende. A música, ela é muito complexa. Você tem todo um caminho ali dentro dela. Não é só simplesmente chegar e gravar. Com certeza. Você tem que... Eu, na minha concepção, penso que você precisa estar... O artista está mergulhado na composição, na produção, na criação, em quem você quer ser, em quem você quer alcançar. É todo um processo onde é muito maior do que simplesmente chegar e cantar.
Sim. A música é isso aqui, ó. É empreendedorismo. Isso. Você tem que saber realmente, de fato, o que fazer, porque senão você grava uma canção, não alcança quem você quer alcançar, ou não comunica, não tem o né? resultado que você precisa ter, e aí você bota a culpa em um e outro, na verdade, é aquela coisa, o olho do dono engorda o gado. E você é dono da sua música, do seu projeto, do seu processo. Com certeza. Então é necessário muito você estar focado nessa situação. E aproveitando que a gente está falando, você acha que hoje em dia a gente está falando essa questão de você não se perder, de você saber o que você quer comunicar. Você acha que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que tinha alguns anos atrás, mas você acha que é mais fácil se perder no processo também? Às vezes não comunicar, não transmitir o que você quer realmente transmitir, porque é tanta coisa, tanta informação, tantas opções? Hoje sim. Eu confesso para você que antes, quando tinha um controle da mídia, no caso das plataformas digitais, no sentido, não existia plataforma digital, era mais CD, essas coisas, existia um controle de pessoas realmente especializadas naquele processo de desenvolvimento do trabalho do artista, que é tudo muito complicado e que fazia ser mais fácil. Porém, também atrapalhava o caminho de pessoas que tinham um sonho de fazer a sua arte chegar longe, das oportunidades. Ali, é uma faca de dois gumes, né? Sim. Então, assim, é bom, mas também não é. Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é muito importante. É uma grande revolução. A gente passou da era do disco, aí veio a era do cassete, depois VHS, depois DVD, depois Blu-ray. E assim, a gente se sente como... Eu ainda cheguei a ver uns disquinhos ali, já tava acabando, já tava na fita cassete, mas já tava. Nem falou, também peguei tudo isso, gente. Gente, MP3, então, assim, MP4. Exatamente. Isso aí era... Discman. Tinha um coisa... O iPod? iPod era iPod já era chiquérrimo, né? iPod eu nunca tive, aquele MP3. Eu tinha um MP3 também, que era a réplica do povão. Comprava na Americanas ali, pequenininho. Tinha um iPod, eu achava o máximo aquilo. Não, e o Discman, a gente tinha um Discmanzão que botava pilha. Eu gosto até hoje de tudo isso. Mas assim, legal. Foi tudo muito importante esse desenvolvimento e a gente tem que parar para analisar de uma maneira que é bom, mas é complexo. É complexo porque, ao mesmo tempo que é bom, que todo mundo tem acesso, existe uma frustração muito grande, porque as pessoas botam muita expectativa em cima de um lançamento, em cima de uma música. Eu vou gravar uma música agora, eu vou lançar uma música agora, e não é bem assim. É todo realmente um processo de se conhecer, de como que eu sou, quem eu realmente eu quero, com que gueto eu quero me atrelar, ou o que eu vou falar, ou talvez até mesmo, se você é uma figura como eu, que pensa de uma maneira assim, eu nasci com um dom, não com estilo musical, e eu faço da minha música aquilo que eu quero. Sim. Entendi. Você consegue talvez desenvolver melhor essa situação para o público que você quer alcançar. Porque senão fica todo mundo disperso. Hoje, como eu disse, estava dizendo antes... Você começa a criar para agradar, né? Não é criar porque você quer produzir alguma coisa assim. Muitas vezes você fica... talvez até mesmo por uma satisfação própria. Sim. E uma satisfação própria, eu tô feliz, eu vou deixar talvez eu vou ter o meu vizinho que vai assistir, ou meu pai, minha tia. Sim. Mas não vai alcançar o público. Então tem todo um processo de trabalho. Então essa revolução da era digital é ótimo, porque ajuda muito os novos talentos, que tem muita gente boa, que precisa de oportunidade. Teve ali você hoje tem mais facilidade, né? De você pega um celular aqui e você... Acaba também um monopólio também. Sim. Termina o monopólio. Não que as gravadoras não sejam importantes, é importantíssima. Eu até, inclusive, tenho muitas coisas ao meu favor, que me ajudaram e cooperaram comigo. Foi por conta das gravadoras, que ainda são muito importantes, que existe todo um grupo ali trabalhando em prol de você, tentando entender o seu processo e fazendo com que aquilo seja o maior possível, que alcance o número de maiores pessoas. Toda uma estrutura, vocês né? não têm ideia de quantas pessoas por trás existe Imagina. para você funcionar. Mas é muita gente trabalhando em prol daquilo. Você não é mais
a sua pessoa. Eu vejo muitas pessoas frustradas. Eu estava respondendo uma coisa, mas já vou atropelando. Esse podcast é bom por isso. Eu vejo muitas pessoas frustradas quando chegam no sucesso e ficam um pouco perdidas no sentido de não estou feliz, porque talvez não esperava que fosse. Você passa a não ser mais seu. Você é um produto. Você é uma marca, né? Você está numa prateleira e nessa prateleira você tem que entender que o seu cabelo vai ter que estar assim às vezes, ou você vai ter que estar dessa forma aqui. Se vestir, se comportar, a forma que você diz, o que você diz, para quem você diz. Então, assim, tem todo um processo onde você não passa mais a ser seu. Sim. Então, assim, é sempre bom você também dividir e entender que você e eu, no caso de Dienes, cantor, não você, o Dienes... indivíduo, né? Que tem ali uma separação quando você está trabalhando. Né? E essa revolução foi muito boa para as pessoas, mas ao mesmo tempo, como eu disse, toda revolução precisa de um tempo para as pessoas digerir essa... como tirar vantagem disso, como ganhar com isso, porque ainda o stream ainda está um pouco confuso para saber como se ganha. Digo assim, como monetiza isso, agora, né? Exatamente. Como eu vou monetizar isso? Onde eu vou ganhar com isso? É pouco. Às vezes o valor da produção é maior e não cobriu o valor daquilo que eu já coloquei na prateleira. Exato. Então tudo tem que ser milimetricamente calculado hoje em dia, pensado. Acho que você tem que lançar as coisas, mas tem que saber quanto você já tem de dinheiro para investir naquilo. Não viajar na maionese. Vou investir mais do que posso investir. Não é uma coisa solta, né? Tem que se planejar ali. Tem nada solto, mas também ao mesmo tempo pensar, se eu investir isso aqui, quanto eu vou ter lá na frente? E se não tiver daqui, da onde eu posso tirar? Posso tirar de um show? Posso fazer um show no barzinho, ou um show na prefeitura, um show, de repente, não sei, para os meus vizinhos, que vão cobrir. Sim, numa festa, em vários lugares. Às vezes a gente fica muito esperando também coisas de... eu preciso de um empresário para investir no meu trabalho. Gente, você que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, você é o seu empresário. Você é a pessoa que realmente, mais do que ninguém, vai saber o que você quer para a pessoa que você quer conquistar, no caso, para investir no seu projeto, que vai ditar isso. A pessoa que está na sua frente, eu estava assistindo aquele programa, o Sharks, eu acho o máximo. É muito legal, né? É exatamente isso. A pessoa que está querendo, você que é um investidor, você precisa realmente, de fato, fazer com que ele conheça o seu trabalho, que ele conheça o seu processo, que você o envolva, que você mostre para ele o caminho. Você encante, né, a ponto dele querer comprar a sua ideia e vir com você. Exatamente, porque a viagem de um artista não é solitária, ela é uma viagem onde várias pessoas embarcam através disso. Mas o sonho é só seu. Porém, o business é deles. Então, assim, perfeito. Tem que pensar que, na verdade, você está trabalhando para o seu sonho, mas desse sonho outras pessoas vivem dele. E é um negócio, e essas pessoas precisam sobreviver. Então, assim, você precisa entender, no caso, as pessoas que estão nos ouvindo, que não é só chegar, ouve minha demo, ouve minha música, não sei o que. Não, tem todo um processo onde você mostra números, o que eu atingi, quais foram as pessoas que foram alcançadas com isso, aonde eu ganhei, aonde eu perdi. É muito importante ser muito claro, muito transparente, porque chega uma hora que não dá para ficar oculto. Tanto a gravadora quanto o empresário, quanto as pessoas que estão à sua volta, até você mesmo vai se surpreender positivamente ou negativamente. Porque não é fácil. Imagina. Não é fácil, tá? Imagina com tantas músicas sendo lançadas o tempo inteiro, você, ao mesmo tempo, precisar viver disso. É complicado. Imagina. Tem que ter muito jogo de cintura. É complicado mesmo. Mas nada é fácil. E o mais importante que eu sempre falo é que a música ela é uma coisa que se chama persistir e resistir. Você tem que persistir e continuar e muitas portas não, ou sim, e aproveitar desse sim e fazer aí essa limonada, entendeu? E o resistir, porque vai sempre ter
muitas coisas ao seu favor, contra você, dizendo que não vai dar, que não vai conseguir. E isso as pessoas têm que entender que faz parte do processo. Faz parte. Com certeza. Não, e empreender é assim, né? Assim como no meio, a gente tá falando de um meio aqui musical, tudo, mas empreender é isso, né? E acho que quando você gosta, você falou em dom, quando a gente tem ali, quando você faz algo que você realmente gosta, você vai persistir por mais tempo, porque a gente sabe que demora, é muito sofrido, então quando você faz algo que você realmente tem um dom, ou que você gosta muito, você vai persistir por mais tempo. Gente, até você, porque você gosta, então você vai aguentar mais tempo. Tudo é difícil. Difícil o trabalho de vocês aqui nesse momento, que estão levando comunicação para todo mundo. Difícil é o professor, o trabalho do professor. Difícil é o advogado. Difícil é... Qualquer profissão tem as suas dificuldades. Não existe um meio, um mecanismo onde faz com que as coisas sejam simples. O processo, ele é lento, o processo, ele realmente precisa ser conquistado. Nem sempre vai ser como você espera, mas... A maioria das vezes não é como a gente espera. Mas é preciso você ter essa força de vontade, porque é olhar para o seu processo como... Isso aqui é uma missão. Eu tenho o meu trabalho e a minha missão o que é a sua missão? Eu paro para pensar. A música para mim é muito importante. Eu amo a música. Tenho a sorte de viver dela, graças a Deus. Mas assim, eu nunca penso na maneira de como aquilo vai ser também só financeiramente. Sim. Eu penso assim, eu tenho uma missão e essa missão é levar alegria, paz, amor, tranquilidade, também ao mesmo tempo fazer com que os meus sentimentos, aquilo que eu vivo do dia a dia, seja uma experiência minha contada para as pessoas. É como se fosse um livro. Você pega a sua vida e você abre toda a sua vida na música. Eu vejo muitas pessoas, cantores, hoje em dia, pegando na internet blá, 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 e fala um monte de coisa, bota a vida pessoal e todo isso aqui escovando o dente. Não tem nenhum problema, isso é maravilhoso. Sim. Mas o mais importante também é você fazer as pessoas entenderem que tudo aquilo que você está cantando é a sua vida, é a sua história, é como você vive naquele momento, é como você se sente naquele momento, porque as pessoas se identificam com isso. Todo mundo ama amar, todo mundo está feliz, todo mundo está melancólico. Eu estou melancólico o tempo inteiro. Sim, nós temos momentos. Não, eu acho que a música tem esse... É bem melancólico. A galera que me acompanha, eles vão já para sofrer mesmo. Já sabem que vão sofrer. Aproveita aquele momento ali para poder... Agora eu vou me libertar aqui. Eu vou dar um momento de sofrer um pouquinho. Tem um momento agora que alguém está segurando uma faca aí, pelo amor de Deus, segura essa pessoa, porque senão ela vai cortar o pulso, porque é difícil. Porque eu sou um cara que eu gosto eu acho que eu sou meio mexicano, sabe? Eu sou aquele cara assim, sofre. Acho que talvez seja aí que talvez eu tive tanta música e novela. Pode Sim, ser. porque exatamente. Porque novela tem muito isso, muito drama. E as minhas músicas é isso, um retrato de toda essa, meu Deus, paixão, amor. E eu sou realmente isso. Eu amo o que eu faço, eu amo contar as minhas histórias. Eu acabei de lançar uma música agora. Não, no final, eu adoro no final você vai cantar uma palhinha aqui neste programa. No final, que a gente não vamos perder a deixa a capela. Eu ia falar que essa música é uma música de experiência. Não, essa música é muito gostosa. É uma música de experiência. Dela. Show de bola. Vamos lá, falando um pouquinho agora de televisão, já que você entrou em novela, em filme e tal. Você participou de um programa e logo depois assinou com a Warner, né? Conta pra gente aí como que foi a experiência, qual programa que foi, um pouquinho dos bastidores aí de como funciona. Olha, eu vou contar algo que eu nunca contei pra ninguém. Legal. Por exemplo, quando eu comecei o trabalho na TV, que eu tive a oportunidade de cantar, é um programa de música, que é com o seu Raul, inclusive, um beijo, seu Raul, que eu tô assistindo e falo assim, Raul Gil, gente. Não fala de mim, ó. Gente, cresci assistindo Raul Gil. Eu sempre falo de você, seu Raul, eu sempre falo de você em todos os lugares, eu amo o seu Raul, ele é muito querido, e foi uma pessoa que me deu uma oportunidade muito grande. Legal. Então, assim, quando terminou o programa, eu falei assim, meu Deus. Assim como eu comecei primeiro dizendo assim no programa: estou tremendo, estou desesperado, mas se eu não fizer o melhor, se eu não der o meu melhor, e se eu não for
desculpa a expressão, foda, vai vir outro alguém no meu lugar e vai fazer muito melhor que eu. Porque eu estava assim, tremendo. Até hoje me dá uma coisa desesperadora. Eu tenho vontade de ir no banheiro o tempo inteiro quando eu estou começando algum trabalho. Normal. Eu tô aqui, já me deu vontade de ir no banheiro. Em mim, eu também sinto isso. Me dá uma coisa no estômago. Não, mas isso é bom. Significa que você se importa ainda. Depois passa, mas aqueles minutos iniciais é normal. Eu também sinto isso. Mas a dor de barriga não é normal, não. Ainda mais na hora do trabalho. É complicado. É complicado. Vai ter que sair correndo. Não dá. Aí é complicado. Mas então, assim... Até fala assim, meu Deus, segura aqui porque não dá. É só nesses momentos que acontece isso. Para não perder o raciocínio. Então eu falei isso, olha, preciso ser bom naquilo que eu estou fazendo. Então dei tudo de mim. E então, quando terminou foi a mesma coisa. Eu tive uma descompressão muito rápida. Acabou o programa. 2 anos depois, a gente no mar todos os sábados. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Só que aí eu voltei de novo aos meus 9 anos de idade e falei assim, eu falei pra mim que eu vou gravar um disco em português, não sei como, e eu consegui antes do programa fazer a realização desse disco acontecer. Minha música tocava na Jade do Rio de Janeiro, antes de eu chegar no programa, era pra fazer um quadro que chamava de Olho no Sucesso, e acabei ficando num quadro 2 anos, que era os Jovens Talentos. Sim. E eu falei assim, se tudo isso aconteceu no processo, eu não preciso me desesperar. Eu só preciso pensar no que vai acontecer. E dar o meu melhor. No último programa eu falei assim, como primeiro eu vou dar tudo de mim. Dei tudo de mim e acho que o resultado é exatamente esse. As pessoas veem essa verdade em você, elas buscam. Foi como eu disse pra você elas buscam querer saber quem você é. Então ali naquele momento eu recebi algumas propostas. Legal. Inclusive uma proposta de uma pessoa que é muito querida, que eu tenho uma gratidão, vou aproveitar para poder falar dele, que é o Miguel Plopski. Miguel Plopski foi uma pessoa que trabalhou assim, você pensa desde Tim Maia, Gal Costa, Roberto Carlos, Lulu Santos. Ele foi um cara assim, meu Deus, fantástico. Eu lembro que ele, como sempre, ele é sempre muito ousado, mandou uma mensagem para alguém da produção, fala para ele que eu posso mudar a vida dele. Eu falei, boa. Meu Deus, quem é essa pessoa? Espera aí, né? Calma aí. Ele é um cara assim, bem determinado. E se tem uma coisa que hoje me fez entender que eu posso ir além daquilo que eu quero, é a determinação, é realmente confiar. E isso você aprende com as pessoas que estão ao seu redor. Pegue sempre das pessoas coisas positivas que elas têm. Isso é um elemento, e isso é muito são ingredientes para o seu bolo, para o que você vai fazer. Complementando ali, para o que você vai fazer, que seja um sucesso. A vida a gente não caminha sozinho, a gente precisa um do outro. Sim. Então, assim, o meu processo foi mais ou menos assim. Fui para ele, gravamos, fiquei 1 ano calado, quietinho, não falei nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu pai, nada. E fiquei trabalhando direto, e chegava em casa, eu saía meia-noite, chegava em casa às 6 horas da manhã, minha mãe falava assim, meu Deus, menino, você vai virar um vagabundo. Ela não sabia de nada. Não, e eu trabalhando, eu tenho uma coisa que eu não conto as coisas antes que aconteça, que eu acho que as coisas precisam acontecer. Tem essa superstição. E aí acabou que eu, guardando isso comigo, já estava sabendo que iria rolar o processo. De algumas coisas, não tinha ideia de onde. A minha primeira música foi Pilha Forte, que entrou em Malhação. Eu não sabia que a música estava em Malhação. Eu estava no banheiro tomando banho, por sinal. Eu ouvi uma voz, eu falei, meu Deus, parece minha música. Eu não conheço essa voz. Alguém tá cantando. Eu aumentei a música. Eu contei aqui da história que eu passei esse 1 ano todo sem falar nada pra eles. Quando eu assinei com a Warner, porque eu estava conversando ali com outras gravadoras, tinha a Universal, tinha a Warner. Quando eu assinei com a Warner, aí eu falei, agora eu posso contar. Mãe, agora pai, tá tudo certo. Assinar, agora tá tudo, agora já não é mais vagabundo. Mas assim, é sempre importante, gente, guarda pra vocês. Eu sei que a gente quer contar pro mundo inteiro tudo que tá acontecendo, mas é tão bom a gente surpreender as pessoas. Mais do que pensar que vai ser inveja, não tem nada a ver isso. Acho que é superstição mesmo de pensar que, tipo, as coisas precisam acontecer, como todo um processo de vida. Como foi no meu caso, aconteceu com Malhação, não esperava. Aí
Depois, na sequência, foi uma coisa muito doida. Olha como o destino é. Na sequência, eu estava fazendo tava na Sapucaí e, de repente, rolou um assunto da gente fazer vou apresentar o Jorge Fernando. Não sei se você lembra o Jorge Fernando, diretor, fez Chocolate com Pimenta, uma novela queridíssimo. E aí eu te apresentar ele, aí me apresentou na Sapucaí. Aí todo mundo, ele é o Dienes, você é o Jorge Fernando, que é um prazer. Aquela coisa rápida que ainda é importante, network, né? Aquela coisa a gente fala muito de network. Super importante. Conversar com as pessoas, abrir quem você é. E eu sou cara de pau, falei, eu tenho uma música, quero botar a música na sua novela, então eu vou logo em cima da vocês. A gente não sabe quando vai ter essa oportunidade claro, novamente. Tem que aproveitar. Gente, tem uma frase da Madonna, que tá na Forbes, se eu não me engano, essa frase, que ela fala assim, se você não disser o que quer, eu nunca vou saber como te ajudar. Com certeza. Exatamente. Então, assim, você tem que dizer o que você quer. Oi, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu também preciso te mostrar aqui o que eu quero. Então, assim, aí eu falei, aí eu lembro que na época eu comentei isso com as pessoas que trabalhavam comigo. Aí tinha uma conversa de uma novela, até então, que poderia acontecer, mas peguei um voo e eu, assim, igual eu tô falando com vocês, interrompendo vocês o tempo inteiro, meu Deus. Nada. Essa conversa vai ser assim, todo mundo vai falar assim, essa conversa você fala maravilhosa. Demais, você não deixa eles falarem. Não, mas aqui você é o convidado. Você mas ele sempre fala assim pra minha galera que trabalha comigo, meu Deus, mas você não deixa ele falar, você tá igual, vou nem falar, que depois eu vou falar que eu tô... Não, mas aqui você... Não, aqui a gente quer, né? Isso, é realmente entender ali as experiências que você teve do seu nicho, porque para quem tá em casa também entender, a gente traz vários nichos aqui de empreendedores. E aí tá contando a sua história, e aí ajuda muitas pessoas que às vezes estão pensando em seguir aquele caminho e falam, não sabe como é que foi, não tem. Então, aqui você é o nosso estrela, você é o nosso convidado. Aqui você pode falar à vontade. Tem muita gente que tem vergonha, que tem medo. Com certeza. Não vou falar e perde a oportunidade da vida. Sim, e perde a oportunidade da vida. Gente, a oportunidade é coisa de milésimos. Se vocês soubessem o quanto vocês ganham. 5 segundos, eu vou pegar essa pessoa aqui e vou falar com ela. Pode mudar a sua vida total. Pode mudar a sua vida inteira. Eu tive um relacionamento que eu conheci e mudou a minha vida inteira da noite, tipo assim, puf, no sentido sentimental daquilo que eu tô falando de coisa pessoal. Sim. Por conta de uma coisa assim, não vou ir para esse evento, eu desliguei o telefone e eu falei, agora que eu passei daqui do hotel, agora eu vou direto para casa, vou ligar o telefone, vou falar com a minha mãe. Essa amiga me insistiu, me chamou para esse evento. Você foi. Falei, olha, 5 minutos. Nesses 5 minutos, minha vida sentimental se transformou. Mudou total. Então é a mesma coisa que acontece também com a música, acontece com o trabalho, o dia a dia, até mesmo com coisas boas e ruins que possam acontecer com você. Então é muito importante você ter essa ideia. Então, falando igual desse jeito, igual um louco, vim num voo. Você fala muito bem. Vim num voo com um diretor de uma novela. E a gente tava falando, e eu contando tudo da minha vida pra ele, que eu gosto de contar coisas da vida. Eu acho que é tão importante você falar sobre coisas que edificam. Tem tanta gente que fica reclamando o dia inteiro. Aí tem mais daquilo na vida, coisa negativa. Se você só reclamação. Se você quer coisa boa, fala de coisas boas. Abasteça as pessoas. As pessoas, elas têm mania de pensar que você está será que eu estou me vangloriando? Ou talvez eu estou me afirmando? Você tem que se afirmar mesmo, porque as suas conquistas foram feitas de muita luta, de muita vitória, de muita batalha. A gente passa por tantas situações, até eu chegar aqui, que eu não cheguei em lugar nenhum, porque a gente nunca chegou em lugar nenhum. Esse é o maior barato da vida. Acho que se a gente chegar num lugar que a gente pensa que já chegou, acabou. Não tem mais o que fazer, já pode enterrar, faz o velório. Ainda tá no processo, tá no caminho ainda, né? A vida inteira vai ser sempre um constante aprendizado. Então, assim, o maior barato de você poder se afirmar é você, com tantos anos que você lutou, com tantas batalhas que você teve e com tudo que você tem de bom realmente para oferecer, eu sou bom mesmo, eu faço coisas boas, eu quero apresentar coisas boas. Então eu tenho mania de comentar isso sempre com as pessoas sobre coisas boas. E aí comentei tudo com esse senhor. E aí
chegou o Bruno, que era o meu produtor do lado, e falou: você conhecia ele? É isso que eu ia perguntar, você não sabia que ele era diretor, né? Não. Tava conversando ali. Eu não sei quem é ninguém, Saiu na verdade. contando. Eu conto tudo e tá tudo Você certo. como é que se diz? É uma pessoa que gosta de conversar, se relacionar com as É pessoas. isso mesmo. Até Eu converso também pra ele caramba. fala assim: você vai cantar hoje ou você vai pregar? Ele fala pra mim. Que eu falo, Fala pra cá. Então, assim, eu lembro que eu falei, não, ele falou assim, porque ele é Aguinaldo Silva, autor de novela. Caramba. Por que você não falou? Eu ia falar que eu ia uma novela dele, pelo amor de Deus. Mas foi até bom, não teve Foi. Que fluiu natural, mas ele te conheceu, mas foi fluindo. Aí acabou que foi pro... Foram apresentar a música. Olha como o destino é doido. Foram apresentar. Ele conspira ao seu favor. Muito. Você deseja tanto aquilo. Aonde a gente se conheceu? Eu não acredito. Eu acredito que a vida se encaminha. A gente estava fazendo meu cabelo. A gente se conheceu no salão, gente. Exatamente. E cuida do meu cabelo, vocês falam assim. E cuida do meu também. Cuida do cabelo o tempo inteiro. O Rogério é responsável. O Rogério é responsável, inclusive, dá um beijo pra ele. Então nós nos conhecemos lá, ela falou do podcast. Nos conhecemos no salão, exatamente. Do seu parceiro. Imediatamente eu queria conhecer aqui, queria estar, eu adoro esse tipo de comunicação. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso, exatamente. Então assim, levaram a minha música para essa reunião, porque eu falei assim, leva a minha foto, porque talvez a gente estava na Sapucaí, pro Jorge Fernando. Exatamente. Na Sapucaí, de repente fica aquela coisa, né, que a gente não lembra mais, a gente bebeu todo mundo. Exatamente. Então leva. Aí levou. Não sei se ele bebeu, tá, gente? Tô falando de mim. Eu bebi. Então, assim, sei lá, exatamente. Deve ter bebido. Eu bebi. Então ele levou. Aí levaram as fotos. E quando levaram as fotos, tudo bem, foi reunião bacana, tudo certo, a música tá legal, não sei o que, foi aprovadíssima, tal. Mas a gente teve uma reunião mais tarde. E quando a gente deixou a foto, as coisas do lado, ele perguntou assim, o autor dessa novela falou assim, você conhece esse rapaz? Aí falou assim, é o Dienes. Esse rapaz é o Dienes. Ele veio contando a vida dele inteira pra mim. Já sou amigo íntimo dele. Me alugou o voo inteiro ali. Já é meu my best friend. Nunca tinha sido tão longa a viagem pra ele, nunca tinha sido tão rápida a viagem pra mim. Eu queria contar tudo pra ele. E sem saber quem ele era. E aí aconteceu que ele chegou e falou, deixa eu ouvir a música. Ele falou a viagem toda sobre tudo dele, ouviu a música. Fala pra ele que a música vai ser de Império e que a gente vai tocar muito essa música aqui. Boa, e aí foi uma coisa muito doida, porque mais uma vez foi uma coisa assim de sequência. Malhação, eu lembro da cena eu saindo do banheiro gritando, daqui a pouco era uma coisa de Sapucaí que virou uma coisa de Império, que foi uma novela de grande sucesso. Império foi muito. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Aguinaldo Silva, porque hoje eu, através de Império, tive as consequências do que eu vou falar já em breve, que a gente vai falar. Que foi o mercado latino. Como aconteceu. Boa. Mas assim, na sequência, eu gravei uma música que ninguém queria também na gravadora, que era minhas raízes mais do gospel, que era uma música mais black music. Sim. E como era o primeiro disco Dienes, homônimo, né? Sim. E um disco mais voltado para o gênero de samba e tal. Dienes, deixa isso fora, não vai dar certo. Falei, não, eu quero muito essa música, por favor, deixa eu gravar a minha raiz. Tá, então vai ser a última música do disco. E aí eu convidei a Negra Lee, que é maravilhosa, negra, sensacional. E ela gravou essa música. Aliás, o Miguel Plopos que fez essa conexão entre a gente. E gravamos essa música, que se chama O Ar Que Eu Respiro. E eu lembro que assim que a gente terminou as gravações, eu recebi uma mensagem do Wolf Maia, que é querido, outro também que eu quero mandar um abraço, que eu tenho uma gratidão imensa por ele. E o Wolf falou assim, eu falei pra gravadora assim, eu queria gravar uma coisa meio Mariah Carey e Brian McKnight, eu falei. Sim, e aí o Wolf falou assim, foi uma coisa muito engraçada, porque ele me ligou e falou, tem alguma coisa sua meio Lionel Richie e Diana Ross? Eu falei assim, tem uma Brian McKnight aqui. Aí eu mandei pra ele a música, ele falou, manda pra mim agora que eu tô numa reunião agora.
E aí a música, ele foi falou, escolhido também. Tá tudo certo, tá em Love Paraisópolis. Pô. Sim. E aí depois entrou na Regra do Jogo, depois no Vai Que Cola, com Paulo Gustavo, também uma pessoa que a gente tem... Cara, tem um vazio, assim, um buraco, né, da gente, porque... A arte dele fazia a gente... Acho que em todo mundo, né? Eu Até tava hoje... vendo o filme de novo esse final de semana, a gente tava assistindo. É difícil acreditar. Vai lá no YouTube e você fala assim, meu Deus, como tem tanta gente doida que não vai, que deseja que essas pessoas vá, mas que às vezes tem que sair um pouquinho, deixa gente boa pra gente respirar. Sim. E tanta gente boa vai embora, sabe? Tão jovem, né? Queridíssimo. Ali então assim, deixou saudades e foi uma pessoa que realmente deu muitas oportunidades. Legal. Porque era uma pessoa que podia botar os maiores sucessos dentro do seu filme. E foi uma pessoa muito generosa, ajudou não só a mim, mas a Isa também, outros artistas. Uma pessoa que ajudava, que somava, sabe? E que faz com que as coisas aconteçam. E depois, numa sequência, onde aconteceu as novelas e os filmes. Sim. E veio o mercado internacional. Veio o mercado, é isso que a gente quer falar um pouquinho aí. Isso aí, mercado latino, Europa, como é que foi aí? Como é que é? Como é que foi muito mais difícil do que o brasileiro. Gente me pergunta sobre isso. Olha... Por causa das novelas. As novelas levaram, né? Porque a gente sabe que se faz muito sucesso. Tem muitas novelas brasileiras que fazem muito sucesso na Europa, né? E aí tocando lá... Às vezes eu sinto muito mais que me reconhecem fora do que dentro do meu lugar. E estar aqui às vezes me faz me sentir um pouco... Poxa, eu tenho tanta história, levei minha música para tantos lugares. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou grato a todos que me acompanham. Mas às vezes sinto que não é também culpa também das pessoas. Às vezes é um sistema todo que a gente precisa ainda furar uma bolha para poder chegar até muito mais gente. Mas assim, acho que o bacana é esse do que está acontecendo aqui com a gente, com tantos outros meios de comunicação que vem muito mais para a gente poder realmente, de fato, estar cada vez mais presente na vida de todos, em todos os acessos, porque o público de vocês é um, o público de lá é outro. Exatamente. Cada um tem seu nicho. Então, assim, 2 dessas músicas foram em Portugal. Tocou em Portugal. E na época, a minha gravadora, o presidente da minha gravadora na Espanha falou assim, por que você quer ficar só em Portugal? Você não quer fazer um trabalho aqui na Espanha? Boa. E assim, a gravadora espanhola comanda a gravadora portuguesa. E eu falei, vou experimentar. Vai ser legal porque vai ser um espelho para a América Latina, para os países. Fiz uma coisa sem, assim, esperar nada, sabe? Fiz uma coisa, como eu disse mais uma vez, com todo o meu coração. Sim. Fazendo abertamente, contando tudo aquilo que eu queria contar, dando o meu melhor. Difícil, porque todo mundo pensa que habla espanhol, mas não, é difícil falar espanhol. Tu habla espanhol? Sim, hablo. Cara, eu não consigo entender uma palavra daqueles palavras. No início eu sofria muito, que eu ficava olhando para a boca de todos eles para tentar entender tipo, o que está acontecendo. Imagino, nossa. Então, assim, eu fiquei 3 anos consumindo a cultura deles, entendendo a cultura deles, morando em Madrid, porque eu acho que você tem que mergulhar, não dá para você fazer uma carreira internacional focado, estando no Brasil. Quanto tempo que você ficou lá? 3 anos. 3 anos. Não adianta ficar no Brasil e votar lá. Não, você tem que estar no lugar. Tem que entender, né, ali, tudo como é que é realmente, a música, as pessoas. Eu gosto de falar, eu gosto que as pessoas, as culturas se sintam envolvidas comigo. Com certeza. E você entra na casa das pessoas e as pessoas falam assim, poxa, ele está se esforçando para cada dia ser melhor. Um artista, ele precisa se esforçar e ele precisa entender que o público... o troféu dele é isso, o público reconhecer que cada dia ele se esforça para ser melhor. Então, gravei, fiz muitas coisas doidas lá também, no sentido de cantar em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Teve o caso do rei, né, do Felipe. Do rei Felipe, que foi uma coisa muito doida que eu não esperava. Eu lembro que eu cantei na Gala de la Reina, em Santa Cruz de Tenerife, que foi incrível, que tava grandes astros, assim como Paulina Rubio, Rick Martin. Sim, nossa. Coisa, você imagina, assim, do nada você tá com seus ídolos. Eu sempre assim, Shakira, Rick Martin, tá ali. Voltou a tremer, dor de barriga. Meu Deus, não, eu fiquei mais feliz com outra coisa, gente. Eu fiquei feliz de ter encontrado o Rick Martin, porque ele é um cara bonitão, né? Então, assim, você fala assim, Rick Martin é lindo, gente. Cara bonito. Só que eu tenho aqui umas marquinhas de acne, e ele tem também isso. Eu falei assim, pô, se esse cara bonito... eu posso ter, tá? Tô feliz agora, pô, tinha uma síndrome com isso aqui, fazia de tudo pra tirar. Então, assim, é aquela coisa de humanizar, né, a situação. Sim. Então, assim, foi muito legal, porque é uma experiência única.
E ao mesmo tempo você cantar de frente pro rei, que é um cara assim, muito importante, é quase que o nosso chefe de Estado, que o presidente da República, vai com tudo. Mergulha e vai. Só vai com medo mesmo. Vai com medo, vai. Fui, mas foi muito legal porque pude levar, mais uma vez, botar a bandeira, fincar a bandeira do meu país. Do nosso país, pra Espanha, pra dizer assim, somos do Brasil, eu sou brasileiro, tô aqui com muito orgulho. Legal. E acho que isso é o bacana. E depois também teve uma história muito engraçada que eu vou contar pra vocês aqui rapidinho. Pode contar. Que eu lembro que a gente tava... eu tô até com medo de estar estourando o tempo de vocês. Não, manda bala. Ainda temos ainda, vamos lá. Eu lembro que assim que eu participei das coisas, muitas coisas foram vindo acontecendo, porque uma coisa carrega uma coisa atrás outra. Com certeza, sim. Então eu imediatamente fui convidado para fazer algumas coisas. Tinha um programa que eu era muito doido para ir nesse programa, mas era muito difícil. E ele mais uma vez estava no meu coração querendo algo, chamando algo para mim mesma. E eu lembro que foi muito engraçado porque esse programa é um programa de número 1 na Espanha, no Tele5. Legal. E foi muito engraçada a forma que aconteceu. Ele estava no jantar e o apresentador do programa falou: você é aquele rapaz que cantou lá em Tenerife, sim, no evento lá. E tal, não sei o que. Eu falei: sou. Senta aqui. Aí sentamos todos na mesa. E eu não sabia que ele era o apresentador. Olha, mais uma vez a história se conecta ali. E aí eu comecei tô falando agora que é o apresentador, porque eu já sei que ele era o apresentador. Sim, agora você sabe. Mas eu não sabia antes. Eu sei que sentamos numa mesa todos, aí começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. E aí... eu acho que como brasileiro que fala muito, todo brasileiro tem um carinho muito grande, né? Assim, fora do Brasil, você fala Brasil, Brasil, praia, caipirinha, samba, eles falam a mesma coisa que eles falam. A gente é visto como um povo muito alegre, um povo muito feliz. Acolhedor. E eu sempre dou um jeito de falar, a gente é mais que samba, a gente é mais que carnaval, a gente é mais que caipirinha, a gente tem muita coisa interessante. Não que isso não seja tudo, que é tudo de bom, samba, certeza. Nós somos praia, eu amo, muito mais. Amo. Mas a gente tem uma cultura tão incrível, a gente é tão vasto. Então, assim, eu lembro que ele ligou e falou assim: quem tá cantando aí sexta-feira? E aí, é o fulano. Tira ele e fala que o Diniz que vai cantar, é um cantor brasileiro. Caramba. Meu Deus, gente, você não tem ideia da confusão que deu, porque eu cheguei e comentei com o pessoal da minha gravadora: olha, eu vou cantar nesse programa sexta-feira. Você é maluco, você não vai cantar em lugar nenhum, porque esse programa, a gente tem gente aqui da gravadora tentando colocar há 6 meses e a gente tá esperando uma agenda. Não fala isso, que você tá prejudicando todo mundo. Que isso. Aí foi aonde eu aprendi que eu tinha que ficar calado nas coisas, tá? Fique quieto. A partir daí eu falei assim: nunca mais eu falo nada, eu vou deixar acontecer as coisas. Foi o melhor que eles fizeram pra mim, inclusive. Quando foi na sexta-feira, eu estava lá cantando no programa. Maravilhoso. Eles falaram que pessoal doido. Falaram que no mínimo ia cantar 30 segundos na sinopse. Eles falaram, o pessoal que trabalhava comigo na época. Não meu presidente, que meu presidente é doido igual a mim, Sérgio Afonso, maravilhoso. Então eu já sei, ele confiava muito no que eu dizia. Ele me deu um puxão de orelha, né? Diniz, olha, não fica falando essas coisas, hein? Não vai dar certo isso. Mas assim, ele no fundo eu acho que ele sabia que era real mesmo. Acabou que eu cantei no programa e depois na segunda-feira tava todo mundo pedindo desculpa. E eu acho que o maior barato é isso, você fazer coisas com certeza. E abrir caminhos e abrir portas onde não tem porta. Porque a vida artística é isso, você através da sua fala, né? Aquele ditado funciona muito: quem tem boca vai a Roma, né? Exato. Exatamente, é isso. Você tem boca, você tem tudo. Às vezes não é sempre o dinheiro, porque todas essas coisas as pessoas falam assim: mas você dormiu com quem? Mas você pagou quanto? Mas não sei o que. Não. Foram coisas que nunca existiu nada disso. Foi coisa com muito esforço. Foram o momento certo, na hora certa. Aproveitou a oportunidade. E aproveitar a oportunidade. Você estava preparado quando aquela coisa. A oportunidade apareceu. Você fazia a sua parte. Ali você estava se preparando, sempre fazendo a sua parte. E as coisas ali eu encaminhando, mas tu estava preparado. Para aquilo que eu falei para vocês. Exatamente, aí acontecendo. Na minha época, a gente tinha todo esse processo de estudar essas coisas, de ter o entendimento.
ninguém tem a receita do sucesso. Exatamente. Tá? O sucesso, ele é uma coisa consequência. A gente às vezes fica falando assim, uma música explodida, uma música estourada, não tem uma música estourada, não sei o quê. Isso, tem gente que tem, eu conheço gente que tem helicóptero, avião, cantor que tem ônibus todo adesivado, exatamente. Mas assim, e aí? Eu conheço gente que tem música estourada, aqui, ó. E aí, o público, como é que é? Sabe, porque eu acho que o processo do trabalho é fazer as pessoas entenderem isso lentamente. Como você come? Você come lentamente, você mastiga, você saboreia aquilo. Você não é uma coisa assim, desesperadora, compulsiva. Então, assim, foram coisas que, ao mesmo tempo que era devagar, para mim, no meu processo, mas eu já estava ciente de tudo aquilo que eu queria e sabia que ia levar um tempo. É difícil esperar? É difícil, mas tem que esperar, porque as coisas levam esse tempo. Tem gente que vai mais rápido. Sim. E flui, porque é o tempo dessa pessoa. Sim, sabe lá o que acontece que vai, né? Ninguém sabe, não? Mas você tem que continuar dando o seu melhor, independente exatamente. do que vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, você vai indo. E o mais importante é você, no meio de tudo isso, fazer planejamento. Com certeza. Você planejar, o que você vai lançar? Olha, eu vou lançar daqui a um ano 3 canções. Essas 3 canções vai falar com isso, com isso, com isso. Vai alcançar isso, isso e isso. Então, assim, você tem que... E eu quero falar disso, disso, disso. Você tem que ter esse cardápio pro público. Sim. Não chegar a fazer, fiz. Não. Porque vai ser um sucesso. E nem esperar o sucesso, porque o sucesso é uma consequência. Então, assim, mediante a isso, foi se abrindo muitos caminhos. Aí passei pela Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Panamá. Gravei com a Fanny, que é uma cantora colombiana, jurada do The Voice Colômbia, que é uma estrela na América Latina. Gravei com a Letícia Spiller, com o Martinho da Vila. Não, você gravou com muitas pessoas. Trabalhei bastante, olha. Um menino rodado, mas com muito amor e carinho pela vida. A gente sempre escuta falar que essa carreira musical, que é muito difícil e tudo. Como que é o início, assim, né? A questão da profissionalização, ter empresário, E no mundo de hoje em dia, então, imagino que deve ser surreal. Difícil, mas não é impossível. Como falei aqui com vocês, todo o processo é difícil. Agora é fazer direitinho o dever de casa. Qual é o dever de casa, gente? Hoje a gente tem plataformas como essa aqui disponível para todos vocês. Tem tem vários managers, vários empresários, várias pessoas do show business ou da indústria fonográfica que dão aí palestras e falam de coisas incríveis. Por exemplo, tem a Camila Fialho, que é uma grande empresária que eu adoro, admiro demais. Toda a forma dela trabalhar, e ela tá fazendo inclusive agora nesse momento workshop. As pessoas vão até ela e ela explica como fazer isso. 1 mais 1 é igual a 2. Eu não sou igual porque eu sou cantor, então sou sentimento, choro, quero cantar. E ela é a parte da razão, que ela pega assim, acorda, desce da nuvem, vem aqui que os números são esses, queridos. Nossa, meu Deus, é isso. Acorda. Meu Deus. Sei lá, todo apaixonado, eu quero cantar, eu quero expressar minha arte. Aí ela vem, acorda que eu estou Acorda que a gente precisa aqui, dos números também. É emoção, mas também tem que ter razão também. Não só ela, mas todos os empresários é o que eles esperam, empreendedores, né? Que estão investindo ali no processo. Então, assim, óbvio, é difícil, é complicado, tudo conspira contra, mas você tem que pensar que aquilo faz parte do processo. Sim. Que até os nãos que eu recebi muitos não, gente. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, não vai dar certo, você é maluco, para com isso. Mas o seu trabalho não é tão igual ao da outra pessoa. Sim. E aí tem tudo que te puxa para baixo. Mas você tem que fazer dos espinhos que você pisa o trampolim para você chegar na vitória. Então, assim, eu falo que eu sou meio masoquista, que eu gosto de sofrer, porque quanto mais eu sofro, quando mais alguém vem aqui e passa um espinho, não sei o que, qualquer coisa, ou me rasga um pouco, eu me sinto mais... agora que eu vou fazer. Agora eu quero. Agora eu vou provar que é o contrário. Então, assim, eu gosto de desafio, não me desafia. Eu lembro que quando... Eu vou contar uma coisa pessoal pra vocês. A primeira vez que eu tava um pouco assim, rebelde, no sentido de...
de querer ir embora de casa, nem rebelde, que eu e meu pai brigávamos um pouco. Aquela coisa de pai e filho, né? Você tá jovem, você fala assim, vou embora. Normal, Meu pai falou assim, duvido você ir embora. Eu falei, vou, então tu vai ver só. Fui embora, nunca mais voltei. Mas assim, óbvio, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu estava preparado para isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, aquilo é tão real na minha vida quanto na minha vida profissional. Então assim, todo desafio, quando alguém fala não pra mim, tá ferrado. Porque eu já olho pra aquela pessoa falando assim, ih, tá coitado, tá falando pra mim sim, porque eu vou fazer. Não adianta. Então assim, se você, no primeiro não, na primeira porta fechada, nas 10, 15, 20 respostas negativas que você tiver, você esmorecer, enfraquecer, você não está preparado para isso. Sim. Você tem que estar preparado para as porradas que vêm. Com certeza. Porque são elas que vão te fortalecer. Quando você está ali fazendo boxe, você está ali tipo, cara, pode vir qualquer hora um golpe, então você tem que estar se esquivando o tempo inteiro. É assim também na vida. Você tem que se esquivar. Porque a vida vem com as suas surpresas. Não vai ser fácil, ninguém disse que vai ser fácil. Mas é muito bom quando você pode saborear e você pode aproveitar que aquilo deu um resultado, que aquilo deu frutos. Então assim, é difícil, mas vai dar frutos. Você está no início da sua carreira achando que é complexo, achando que é difícil, você não viu nada. Lá na frente, quando você cresce, é pior. Porque assim, quanto mais você vai subindo os degraus, os níveis vai ficando piores. Eu uso a carreira artística como se fosse videogame. Porque eu falo assim, tá subindo o nível agora. E agora eu vou de fase, vai. Meu Deus, sabe aquela coisa do Sonic? Você tinha o Mega ali. Lembra do Mega Drive? Sim. Tinha o Mega Drive, você encontra o Sonic, o mestre, você tinha que matar o mestre para liberar cada hora o nível vai ficando mais difícil. Então assim, tem gente que fala assim, não, mas é muito duro, é muito difícil pra mim. Gente, não dá. Peraí, você quer o quê? Você quer coisa fácil? Não, meu irmão, se é fácil demais, desconfia. Porque tudo que é fácil vai embora fácil. Sim. Agora uma duvidazinha aqui de negócio, assim. Eu tenho uma dúvida pessoal mesmo sobre isso. O Spotify, plataformas de streaming, enfim, eles geram uma renda legal ou é mais para visibilidade do artista e para, sei lá, conquistar um show e ficar mais famoso? Ou ele também gera uma receita ali importante pro artista? Olha, eu acho que como tudo YouTube, na vida, né? Esses streams aí no geral. Como tudo na vida, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso. Ainda não é o que a gente espera, né? Eu acho que os shows são muito importantes. Sim. Quando a sua música ela está executando numa rádio, a gente fala assim, mas a rádio acabou. Gente, mas vocês não sabem a importância de tocar na rádio. É, muito importante. Sim. Inclusive, da receita também que se gera através da sua música estar tocando ali. Você não sabe o quanto é importante, de repente, sua música está tocando no mercado. Num supermercado você está lá rodando ali, comprando. No supermercado sua música está tocando, seus direitos autorais estão sendo pagos. Você não sabe como é tocar numa novela, num filme, num programa, ou de repente em qualquer lugar, no espaço, ali tem uma loja de uma empresa grande que de repente queira abraçar a sua causa, ou uma academia, sabe? É muito amplo o mercado. Então, se a gente for parar para analisar só o Spotify, só o YouTube, só essas plataformas, você realmente vai ficar um pouco confuso. Ainda é um mercado que todo mundo está se adaptando, está precisando entender. Eu acho que é um processo, não dá para dizer muito do que se trata, assim, no sentido de isso é tudo para mim? Não é tudo. Eu acho que ele é um complemento. Entendi. Tá? Então, assim, o que eu digo para as pessoas é: não fique esperando só daquilo. Faça também a sua música se desenvolver em outros espaços, em outros lugares. É legal porque é uma grande plataforma. É uma plataforma que realmente, assim, eu dou muita atenção. Spotify, Deezer, iTunes, todas elas eu sou muito conectado com essas empresas, com essas plataformas. Eu realmente acho que são muito importantes para a nossa música chegar a nível mundial. Mas ainda assim, existem muitas coisas que parecem ser pequenas, mas que fazem do seu trabalho gigante. Então, olhe para o seu redor, porque ao seu redor existem muitas outras coisas que podem fazer com que essas plataformas sejam o suficiente para ser
aquele brother que vai vencer, vamos lá, irmão, vamos junto, e todo mundo, e venceremos todos, e realmente venceremos todos, porque você consegue fazer bons trabalhos no futuro, ter boas receitas através do investimento que você teve e que você vai investir lá na frente. Eu não sei ainda se existe alguma forma ainda de você, mas acho que em breve vai existir essa possibilidade de você poder patrocinar ou fazer investimentos para que a sua música tenha um maior alcance. Se eu não me engano, isso vai acontecer em breve. Eu estive lendo alguma coisa, então eu prefiro não falar muito, porque eu não sei se realmente é real ou não é real. Sim. Mas se isso existir, é mais uma ferramenta para ser usada. Com certeza. Tem que estar em tudo, né? Tem que estar em estar presente em tudo. O podcast está aqui nesse momento, mas ele também está no YouTube, mas ele também está tá na rede social, tá nos streaming. Em todas as partes, entendeu? Então, assim, é disso. A mesma coisa que eu falo para os cantores. Está em todos os lados, entendeu? Fazendo com que a sua marca... É no programa de TV, exatamente, é na rede social. Exatamente. Todo canto é muito importante. Esse caso que você comentou, por exemplo, tá tocando no mercado, direito autoral e tal, como é que é controlado isso? Eles sempre que tocam a música, eles têm que dar uma satisfação pra você, falar com a produtora ou gravadora, enfim, como que é esse... Eu fico pensando que eu posso chegar aqui e botar pra tocar ali e beleza. Né? Dá problema isso? Como é que funciona? Não pode. A gente sabe que... Teoricamente não poderia. Teoricamente não. As pessoas fazem. Mas existe aquela coisa da obra dos direitos autorais protegido em lugares comerciais. Eu não sei se vocês já viram uma mensagem que diz assim: esta obra é proibida em lugares públicos, não sei o que, sem autorização. Mas na prática todo mundo bota. Não, mas é engraçado, por exemplo, você os criadores de conteúdos, influencers, eu crio conteúdo ali também, a gente tem disponibilidade de colocar música, todo mundo hoje em dia, pra qualquer pessoa, tu tá ali não sei o que, daqui a pouco tu bota a música do artista tal pra tocar. Ou põe num Reels que você tá fazendo, né? Então, falando, é muito complicado de controlar, né? Não, hoje existe por exemplo, pelo menos... Você não pode colocar no canal do YouTube, né? Eu, como artista, eu sei que eu já passei por situações, até eu mesmo, no meu Instagram, de dizer, eu ter que publicar uma música minha e dizer assim: esse conteúdo está bloqueado pelo grupo WMG, Warner Music Grupo. Sim. WMG, porque é isso, a música é minha. Então, assim, existe uma proteção, existe uma rede de proteção que acontece, que funciona, e que às vezes um cara vai fazer um canal e vai falar um pouco, ele bota assim 2, 3 segundos, mais que isso não dá, senão cai o vídeo tem dele. Um tempo, exatamente. Até quando você reparou, quando você está fazendo uma live, eu não sei se as pessoas repararam, às vezes as pessoas botam música e a live fica caindo. Não, sim. A conexão da internet. Stories também deletam se tiver música assim de fundo. Não é a conexão da internet, gente. É a música, o direito autoral. Você está tocando uma música que é protegida e se capta, escuta, cai na hora o ao vivo. Sim. As pessoas às vezes não sabem disso. Minha internet está com problema. Mas é isso. É a mesma coisa no centro comercial. Normalmente, quando empresas muito grandes, eles têm uma rádio ali, interna, onde eles passam para o ECAD, que arrecada esses direitos autorais, esses valores. E eles arrecadam, essa música vai tocar, a música do Genesis, a música do fulano, do cicrano, do Bertano, e eles passam a hora, o momento, o tempo, perfeito. e aí existe um valor que se paga por aquilo, para o ECAD, que o ECAD repassa para as associações, que as associações repassam para as editoras. Acho que esse é o processo. Se eu estiver errado, depois as pessoas podem me corrigir no vídeo. Depois passa para as editoras, que as editoras passam para os artistas. Então é todo um processo. Olha, eu derrubando o microfone. Então é todo um processo que acontece. Então esse é o bacana de você realmente ter o ISRC, que é quando a gente fala que é a identidade da música. Por que o ISRC? Porque quando vocês querem lançar uma música na plataforma, procurem sempre ter a identidade da música. Busquem saber aonde a sua música está, ou se você não tiver como saber, põe numa editora. Sim, hoje é tudo muito importante. Hoje você tudo é registrado, né? Hoje você tem meios patente, que registro. Sim, exato. Então, assim, que garante a autoria, né, daquilo ali. Então, assim, se você não está numa propriedade editora, intelectual. Se você não tem a tua obra protegida, você não vai saber quando tocou, como tocou, onde foi que tocou. Claro.
Então, assim, muita gente não sabe. Então, compartilhando com vocês isso, gente. Legal. A gente grava o podcast e a gente tem que registrar a nossa marca, né? Tudo, né? Tudo é marca. Você tem um mercado incrível de marcas e patentes. Tudo que você precisa proteger aquele nome ou aquela marca para dizer que foi você. Você vai checar, e você checa ali antes para ver se ninguém já registrou aquilo, né? Sim. É domínio, muitas coisas, é muito importante. 1000 coisas na mesma hora ali, com o mesmo nome. Exatamente. Enfim, bagunça então tem todo que o ter essa preocupação aí. Recente você foi jurado também de um programa de TV. Como que foi isso? Os jurados são instruídos a ser maus, assim, ter que brigar com os outros. Cada um tem o seu. Ou você é livre pra falar o que quiser. Ao contrário, a gente é instruído pra gente ajudar. Não fazer. Tô abrindo uma coisa que não deveria, é muito interno isso. Você é instruído pra não trazer o mal-estar pro candidato. Porque eu acho que a figura que tá cantando ali, ela tá sendo julgada não pelo tamanho que ela é, mas é pela performance em si. O talento, ele é indiscutível. Sim. Você já tá num programa que você já é bom, exatamente. Talento você já tem, exatamente. Uma peneira, tem uma produção inteira que faz uma seleção. Milhares de pessoas se candidatando. Você passa por um processo grande, porque a televisão ela vive de audiência, ela precisa com que a audiência dela esteja bem. Então, comercialmente você é interessante para aquilo. O nível já é alto ali. Sim, por que é? Se você já teve na televisão, já cantou em algum programa de televisão, que legal, isso é muito bacana, porque você tem esse potencial de mercado, que a televisão olha muito isso. Então, assim, não é simplesmente se inscrever, vou cantar, acontece todo um processo seletivo. Eu fui jurado do mesmo programa que eu saí como candidato. Imagina. Em 2011 comecei no programa lá do Raul, cantando. E aí passei por essas novelas, por esses países, por esses features, fiz todo esse movimento e eu recebi esse convite por parte deles de tipo, poxa, você fez uma história tão linda, tão bonita. Volta aqui isso agora. É um exemplo. Então, assim, você tá do outro lado da onde você esteve, você vê aquilo, você fala assim, meu Deus, que uma vida doida mesmo, né? Sim. É um exemplo pra muita gente também. É maravilhoso, sabe? Você pode tudo que você quer. Então, assim, eu fui dirigido pelo Raulzinho, pelo filho do Raul. Foi muito legal. A gente tem um ponto onde a gente ouve algumas coisas. Nunca tem influência de nada. Fala que aquele candidato não sei o quê. Você... A grande maioria das vezes, o ponto nosso é mais pra... Tirando a curiosidade de quem tá em casa, que não sabe. Curioso. E que eles estão com o negócio no ouvido, estão ouvindo o diretor falar, não existe isso, tá, gente? É nossa. É sempre pra falar o tempo ali que tá acabando. Exatamente. Olha só, tá acabando o tempo. Fique atento, a reação. Fique feliz, olha, às vezes você tá assistindo um candidato e eu sou melancólico, eu quero chorar, eu quero cair. Tem até um vídeo que vocês vão ver, um menino cantando Bruno Mars, o Vicente não, acho que é Vicente o nome dele, cantando Bruno Mars. Você foi derretendo na cadeira. Não, você não tem ideia. Eu estava assim, no meio da pandemia, estávamos começando a pandemia, tava uma história assim, coronavírus. O coronavírus está grave, não sei o que, a situação vai fechar o espaço aéreo do mundo inteiro. E a pessoa com quem eu estava me relacionando estava indo embora para a França. Caramba. Naquele momento. E eu estava com um telefone debaixo do meu... Da minha cadeira. Da cadeira. Olha, é segredo, meu Deus, a diretora vai me matar contando isso agora. Debaixo da minha cadeira. E estava falando assim, amor, eu te amo muito, mas eu estou indo. Mas a gente vai se ver. Não fica contando com essa história de espaço aéreo fechando, que a gente vai se ver. E eu já sabia que nós não íamos nos ver, porque o espaço aéreo ia fechar, não tinha como. Abrir, não sabe eu gravando aqui, a pessoa lá trabalhando lá. E o garoto cantando Bruno Mars e eu chorando, assim, meu Deus. Se vocês puderem, vocês vão botar um trecho. Ai, não, gente. A gente caça, depois vamos botar. Chorando, meu Deus, realmente, ele me emocionou também. Olha, ele me emocionou muito, Vicente, mas era por isso, agora eu tô contando esse segredo. E aí, o melancólico, então, eu ouvia sempre assim, enxuga as lágrimas. Você vai falar agora. Meu Deus, é muita emoção. A pessoa indo embora, o outro cantando Bruno Mars, eu tô aqui. O coronavírus, tantas coisas envolvidas, o amor, as incertezas. Meu Deus. A emoção assim, da música, tudo. Quase uma novela.
que já ia passar ali no horário do SBT, segunda-feira mesmo. Fala assim, me dá essa cena aqui que a gente vai botar na novela hoje. Cara, sensacional. Então, assim, acabou que foi muito legal, me emocionei muito. Legal. E foi... E sempre a gente ouve muitas coisas positivas, aprendi muito com aquilo. Legal. Hoje estou num projeto de um talent show, de um reality show que a gente está produzindo. Show de bola. Com 8 episódios de 45 minutos cada episódio pro streaming ou talvez pra TV, não sei. A gente tá fazendo muitas coisas, mas assim, eu acho que mais do que só trabalhar com música, você também precisa entender que quando você chega a um momento da sua carreira onde você já conhece algumas coisas, você já entendeu um pouco do circuito, é muito importante dentro do seu nicho você abrir oportunidade para outras pessoas e fazer também um negócio, sabe, com aquilo tudo. Então, assim, a sua história tem continuidade. Então, tem muitos artistas hoje também que são managers, que são empresários, que investem na carreira de outros artistas. Eu faço isso, por exemplo. Se eu vejo que um artista tem um grande potencial, eu vou lá e tento ajudar, ou tento investir, ou tento produzir, ou tento fazer alguma coisa, porque eu lembro de mim, mas ao mesmo tempo eu também penso nos negócios, como a música tá girando agora com essa coisa de TikTok, não sei o que, vão pra lá, mas é tudo muito rápido, e as pessoas estão vivendo isso. Então, se você vê um potencial, legal. Então, assim, esse programa agora, esse projeto é justamente para isso. A gente está em busca de uma grande voz, de um grande talento do Brasil. Tem 2 dessas vozes que vieram de fora do Brasil. Legal. E vai emocionar muito o Brasil. É um projeto muito audacioso. Nunca imaginei. Já tem data? Ainda tá na pré-produção? Ainda não tem data, já gravamos tudo. Sim, já tá tudo gravado. É pra edição, tudo, né? Agora, em breve. Mas assim, eu nunca imaginei que eu iria fazer algo mais doido que a música. Legal. E esse é mais doido. Passa pra gente que a gente compartilha em todas as redes vamos sociais. Assistir, com certeza. Eu sou viciado nesses programas. Assisto tudo. Fantástico, amo também. E eu queria viver isso, sabe? Sim. E transmitir tudo que você aprendeu, né? Falando negócio do Júlio, tem uma coisa que isso sim é uma coisa muito doida. Eu até, inclusive, tirei uma vez o ponto e esqueci de que estava sem ponto. Caramba. E acabei... Tinha um menino que ele estava até falando assim, eu fui falar do julgamento dele e ele falou assim, não confunde sal com pimenta. E eu na hora, assim, a gente está julgando, a pessoa foi batendo na tecla. E eu acabei sendo um pouco rude naquele momento. Coisa que eu não sou, normalmente. Quem me conhece sabe que eu não sou. Eu falei assim... peraí, olha eu fazendo besteira aqui. Nada. Aqui desculpa, a gente tá tudo ao vivo, tá vendo? Meu telefone tranquilo, sem problema. Agora. Era pra eu ter deixado quieto isso. Porque é pra eu não falar. É pra eu falar. O quê? Sobre isso. Que eu ia falar agora. Não, aqui não, então, pode falar, tranquilo. Não, o despertador tocou um sinal. Sim, é um sinal divino. Mas, aproveitando, a gente daqui a pouco tá se encaminhando pro fim, foi um bate-papo, que acho que a gente ficaria bastante tempo com aqui. Certeza, dá pra ter parte 2, 3. Eu vou contar uma história, mas eu conto depois. Vamos ver a sequência. Quando ele lançar o projeto, ele vem aqui de novo, falar tudo melhor. Fica gravada essa história do ponto, que eu tirei o ponto, e aí eu falei uma coisa pra uma pessoa. Continua, a gente volta depois, continua. Mas aí, pra você deixar um recadinho pra quem tá nos assistindo, que tem ali um talento, que não sabe, às vezes, por onde começar, você analisa aí sua vida, o que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo de incentivo? Você falou muitas coisas legais aqui, mas por onde começar, o que você faz? Assim, dá um norte aí, mais ou menos, assim, vendo na sua cabeça aí. Ou deixa uma mensagem também. Persistir e resistir. As 2 palavras que não pode sair nunca da sua cabeça. E preparação, né? Que a gente falou muito isso hoje. Exatamente. Se você já sabe o que você vai fazer, ou se você não sabe o que vai fazer, é muito importante saber o que vai fazer. Sabendo o que vai fazer, como vai ser, para onde vai ser, quem você vai atingir, quanto você ganha com aquilo, o quanto você bota naquilo, ou talvez quem vai colocar naquilo. Sim. Então, assim, tem que ser muito pensado. E persistir e resistir, porque sempre vai ter no caminho coisas que vão dizer para o seu business, como qualquer business. Você vai abrir uma loja de açaí? Você vai abrir um mercadinho? Você vai abrir uma padaria? Sempre vai ter uma coisa contra. Então não pensa que você vai ser a única pessoa que vai ouvir coisas ao contrário.
vai ter outras pessoas que vão te dizer. E algumas dessas vezes vão ser palavras reais. Então é importante você ouvir também. As pessoas também não querem ouvir. Eu só sei a verdade. Ninguém sabe a verdade de nada. Então é muito importante você ouvir e falar, será que essa pessoa tem razão? E fazer uma autoanálise daquilo. Exatamente. Show de bola. É isso aí, obrigado, gente. A gente vai com a nossa pergunta. Tem a nossa perguntinha aqui. Nós temos uma pergunta. Eu falei pra caramba. Nada. Meu Deus. Tem uma perguntinha clássica aqui. Tem a última pergunta que é pra todo mundo, a gente faz. Qual foi o seu maior perrengue, assim, que você já passou na vida? Aquela situação mais marcante. Olha. Desde que você entrou aí no meio. Tem muitas situações, mas eu acho que o maior perrengue é sempre esse. Sempre me dá dor de barriga antes de entrar. E eu faço, mas meu Deus, acontece comigo. Não teve alguma história assim que foi marcante? Eu sempre tenho vontade de ir no banheiro e é um problema, porque você tá no palco, como é que você vai largar o microfone? Tchau, não tem como. Mas assim, já passei muitos perrengues já. Acho que de repente tomar choque em microfone, na boca, de uma luz de repente tá caindo. Ou tá rouco. Acho que o maior perrengue de todos é você tá rouco, você não ter voz e você ter um trabalho pra fazer. Sim. É complicado. Você tá cansado, dormir, tomar um susto, você bota a tua mão assim, você começa a ficar doido. Porque olha só o que acontece. Quando o ser humano começa a passar a dormir dessa forma e pensar que é a mão que tá aqui atrás de você, uma mão que tá te sufocando, tá, meu Deus! Eu pensei que era uma mão que você já tá num nível não tá normal, de trabalho hard, entendeu? Então assim, esse eu acho que é o maior barato da vida. Eu acho que você tem que tirar de letra essas coisas. Sim. Respirar fundo e falar assim, olha, terminei, vou no banheiro. Sai correndo no banheiro. Sai correndo. Tchau, pessoal. Muito bom. Mas a gente, se você quiser falar alguma coisa, deixar algum recado aí, fica à vontade, falar das suas redes sociais. Fica à vontade aí pra falar do seu Instagram, de tudo. Quero agradecer a vocês. A gente que agradece. Obrigado por estar no espaço de vocês. Num bate-papo tão gostoso. Foi excelente. Passou rapidinho, foi ótimo. Não, passou muito rápido. Quando a conversa muito. Na TV a gente tem muito pouco tempo pra falar, então assim, é legal porque eu gosto de falar, então assim, às vezes eu fico revoltado. Gente, dá só um minutinho. Foi lá muito rápido, né? Ai, meu, não posso falar, senão eu vou falar de novo, olha. Tá vendo? Esquece, gente. O negócio é o seguinte. Quero só agradecer o carinho de vocês, muitas histórias, muitas emoções. Show de bola. E agradecer realmente aqui por estar falando do trabalho. Continue aí nas plataformas ouvindo @DienisOficial. Você tem que cantar, você tem que dar uma palhinha da nova música. Isso aí não dá. Assim, uns minutinhos. Vai dar de barriga, vai dar de barriga. Não, gente, ele canta muito. Você precisa deixar aquela musiquinha assim. Tá muito. O seu sucesso, fala aí e deixa essa palhinha aí. Como é que é a música nova? Eu esqueci até o início da música nova. Tanta música na cabeça da gente. Muitas vezes disse coisas que eu não posso remover com o vento. O que fiz tá feito, te magoou e o coração ardendo. Eu sei que errei, sei te ferir. Palavras com fogo, terríveis venenos, castelos de naipes tão frágeis, tão plenos. Desculpe, amor, adoro o refrão. Te fez sofrer. A raiva é fria, te perco outra vez. Desculpe, amor, fale outra vez. Espero seus gritos, mas como dói ouvir o teu silêncio. Canta muito, maravilhoso. Tô cantando baixinho, direitinho, você desculpa. Não, gente, canta foi ótimo, muito. canta muito. Essa música, Castelo de Naipes, obrigado. Adoro essa música. Castelo de Naipes é uma música que passei por um processo muito difícil. Eu sempre entreguei muitas festas de alegria para as pessoas nas minhas músicas. Só para explicar esse momento. Claro. Entreguei festas de alegria e tal. Mas na pandemia eu passei por um momento muito
momentos complexos. Um deles foi lidar com alguém próximo com abuso de álcool e droga. Caramba. Sim. Que é difícil demais. Muito difícil. Eu nunca tinha lidado com uma situação tão difícil. E essa música nasceu disso, porque nós nos magoamos muitas vezes, nós nos ferimos muitas vezes, nós nos entristecemos muitas vezes, mas fica também um recado para isso. Você que está em casa ouvindo, assistindo esse podcast, busque sempre uma saída para o seu problema com relação a esse tipo, com profissionais, como eu fiz. Sim. E use alguma coisa como válvula de escape. E no meu caso eu usei a música. Que você possa ter uma oportunidade de usar alguma outra coisa que você gosta de fazer aí, de repente uma receita, Exatamente. de repente academia, qualquer coisa. Tudo que seja positivo, não caia nesse mesmo espiral. Porque é uma espiral, gente. Sim. É terrível. Mas fica uma boa mensagem. Essa música é uma música do meu coração pra vocês. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.